Olá, galera do canal Aprendendo Senhoras. Hoje estamos aqui para falar do ranking dos maiores bancos no Brasil. E para isso, eu preparei um top 5 para vocês. Para começar, os 5 maiores bancos do país lucraram mais de 53 bilhões em 9 meses. Ou seja, os lucros somados dos 5 maiores bancos deram aproximadamente 53,383 bilhões em 2020. E o resultado poderia ser ainda maior se não fosse o crescimento do provisionamento para os riscos de créditos de liquidação duvidosa. Na média dos 5 bancos, o crescimento das despesas com PDD foi de 44,7%. Agora, fazendo uma comparação e colocando tudo na ponta do lápis, mesmo após a subtração de valores de PDD, os lucros desses 5 bancos mais poderosos do Brasil chegam a bater o investimento que o governo federal fez em educação até setembro em 2020, ou seja, 68,7 bilhões de reais. O que é mais curioso é que mesmo com a alta da PDD, a queda média de lucros dos 5 maiores bancos do país no terceiro trimestre foi de cerca de 33,7% em comparação ao ano de 2019. Mesmo assim, os lucros obtidos em plena pandemia chegam a quase 43% de todo o orçamento em recursos para a saúde. E para começar, vamos falar do banco que obteve o 5º lugar no nosso top 5. Segundo análise feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a Caixa Econômica Federal, nos primeiros 9 meses de 2020, teve o lucro líquido de cerca de 7,5 bilhões de reais. No primeiro trimestre, o banco teve o lucro líquido de cerca de 1,9 bilhão e o lucro foi ajustado para 2,6 bilhões, crescendo 1,7% em relação ao segundo trimestre de 2020. O que a Caixa não explicou foi os fatores que causaram a diferença entre o lucro líquido e o ajustado. Em 12 meses, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio da instituição é de 12,72%. Em plena pandemia, os dados divulgados mostram que a Caixa encerrou o terceiro trimestre de 2020 com apenas 84.290 empregados e com o fechamento de 796 postos de trabalho em 12 meses. Destes 30 postos de trabalho foram reduzidos entre março e setembro de 2020. Também foram fechadas 2 agências. Porém, a Caixa registrou o incremento de aproximadamente 43.565 milhões de novos clientes. Em quarto lugar do nosso top 5, temos o Banco Santander com lucro líquido de 9.891 bilhões, chegando aí quase aos 10 bilhões de reais nos 9 primeiros meses de 2020, com queda de 8,6% em relação ao período de 2019 e tendo uma alta de 82,7% no trimestre anterior. Segundo os dados divulgados pelo banco, o índice de inadimplência superior a 90 dias ficou em 2,1%, queda de 0,9 pontos percentuais em 12 meses. As provisões para créditos de liquidação duvidosa, por sua vez, subiram 39,2%, somando 13,5 bilhões. Segundo o banco, essa elevação é decorrente à constituição de 3,2 bilhões da empresa de provisão extraordinária, impactando negativamente o resultado do período. Em terceiro lugar, ficamos com o Banco do Brasil, cujos 9 primeiros meses de 2020 foram cerca de 10,189 bilhões, com queda de 22,9% em relação ao período de 2019. A arrecadação com prestação de serviços e tarifas bancárias somam cerca de 21,3 bilhões, enquanto despesas com pessoal, incluindo o pagamento da PRL, totalizam cerca de 16,3 bilhões.
Ou seja, apenas com a arrecadação destas fontes secundárias, que representam um valor irrisório frente ao total da arrecadação do banco, foi possível cobrir todos os pagamentos aos funcionários do terceiro trimestre de 2020 e ainda sobrou cerca de 30,5%. Em segundo lugar, temos agora o Banco Bradesco. Este banco teve o lucro líquido recorrente de 12,657 bilhões nos primeiros 9 meses de 2020, com uma queda de 34,2% em relação ao mesmo período em 2019, e crescimento de 29,9% em comparação ao segundo trimestre de 2020. A Rodin encerrou o terceiro trimestre de 2020 com 95,934 empregados, redução de 3.338 postos de trabalho em 12 meses. No período foram fechadas 772 agências. Somente entre o final de março e setembro foram fechadas 1.300 postos de trabalho e 605 agências, mesmo após o banco ter assumido o compromisso de não demitir funcionários enquanto durar a pandemia. Em primeiríssimo lugar no nosso ranking de maiores bancos no Brasil é ocupado pelo Banco Itaú, sendo seu lucro líquido 13,148 bilhões nos primeiros 9 meses de 2020, sendo a redução de 37,6% em relação ao mesmo período de 2019 e alta de 19,6% no trimestre, segundo a análise feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Com base nos relatórios apresentados pelo banco, a rentabilidade do Itaú ficou em 14,1%, queda de 9,5 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2019. A receita que o banco obtém com a prestação de serviços e tarifas bancárias totalizou 29,1 bilhões. As despesas de pessoal, por sua vez, somam 17,9 bilhões. Isso quer dizer que com apenas o arrecadado dessas fontes secundárias, que apresentam um valor irrisório frente ao arrecadado com as transações, o banco consegue cobrir as despesas que teve com os funcionários no período e ainda sobrou 63% do valor arrecadado. Mesmo ocupando o primeiro lugar entre o ranking, o Itaú segue demitindo seus funcionários. Ao final do terceiro trimestre de 2020, a Rodin contava com 84,272 empregados no país, 72 postos a menos que no trimestre encerrado em julho. Este foi o nosso Top 5 de rankings dos maiores bancos brasileiros. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.